Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estou aqui gravando mais um vídeo com o intuito de compartilhar a mensagem de Deus com vocês. Espero que essa mensagem ela venha impactar seu coração, te fortalecer e te animar e te ajudar a manter um relacionamento mais forte com Deus. Ok? Eu vou estar lendo aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. O apóstolo Paulo ele vai escrever o seguinte: Quero dizer a vocês o seguinte, irmãos. Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito Santo quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso você não pode fazer o que vocês querem. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. A sua vida é guiada pelo Espírito Santo? Seus pensamentos são guiados pelo Espírito Santo? As suas ações são guiadas pelo Espírito Santo? Ou você vive de acordo com a sua própria natureza? Ou você está vivendo de acordo com a natureza pecaminosa? Você está buscando desenvolver um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo para colher seu fruto? Ou você está cometendo ações indecentes que vão acabar te afastando de Deus? Irmãos, nós somos servos de Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo na cruz. Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo vai nos dizer que devemos pensar naquilo que é de cima, nas coisas dos céus, porque ressuscitamos com Cristo. Ele é do céu, então devemos agir como Ele, pensar como Ele, falar como Ele. Nós fomos lavados e remidos na cruz do Calvário, fomos purificados, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados, a fim de nos trazer redenção e salvação e vida eterna. Nós não devemos viver como cidadãos mundanos, viver no pecado, de acordo com a nossa natureza. Viver fazendo aquilo que não agrada a Deus, pensando naquilo que não agrada a Deus. Alguém pergunta, o que seria a natureza pecaminosa? Tá explicado aqui. Versículo 19 a 21, o apóstolo Paulo diz: as coisas que a natureza humana produz são essas: imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, divisão, desunião e bebedeiras. Quem comete essas coisas não receberão, não herdarão o reino de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quem vive no pecado não é digno do reino de Deus. Essa pessoa ela não deve fazer parte do reino de Deus, cara. Por que não? Salmos 45, versículo 7 vai falar: o Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus, ele ama a justiça e odeia o pecado. Deus não se agrada do pecado. Por isso que ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus morreu por você e por mim, para nos libertar de todo pecado e de todo erro, para viver uma vida de santidade e pureza a Deus, porque Deus é justo e Deus é santo, certo? Como podemos dizer que amamos a Deus se vivemos na prática do pecado? Como podemos dizer que amamos a Deus se vivemos cometendo pecados? Nós não vamos herdar o reino. Jesus já disse sobre isso. Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42, irmãos. Vai dizer o seguinte, a parábola do joio e do trigo, que vocês conhecem. Eu vou ler do versículo 40. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que no caso é Jesus, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. É esse o futuro que você quer para você? É esse o futuro que você quer para sua alma? Que adianta ganhar o mundo se perder a sua alma? Não adianta nada. Não adianta viver uma vida de bens e de sucesso na terra se você vai perder a sua alma, vai perder a sua salvação. E você vai chorar e ranger os dentes por toda a eternidade. Por causa dos seus atos e dos seus erros que você cometeu aqui na terra. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para viver em santidade. Lembra de Adão e Eva no Jardim do Éden? Qual que era o plano inicial de Deus? Adão e Eva eram perfeitos. Eles eram santos.
até o momento que eles desobedeceram a Deus e pecaram, e o pecado entrou no mundo. Pecar é desobedecer a Deus. Eles desobedeceram e a consequência foi muito alta. E a consequência foi alta. Você tem que entender que Deus, ele é bom e santo. Deus é bom e santo. E ele sempre vai ser bom e santo. Então devemos ser bons e seguir seus passos e seus caminhos. Somos servos de Jesus, não vivemos mais debaixo da lei do pecado. O que Paulo ele disse em Gálatas capítulo 5, versículo 1? Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos do pecado novamente. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. O que o apóstolo Paulo vai nos dizer também? Agora já não existe condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus Cristo. Pois além do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou-nos da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer porque a natureza humana é fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando seu próprio Filho, que veio na nossa forma de natureza pecaminosa para acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, que vivem de acordo com o pecado, a sua mente está controlada pelo pecado e por essa natureza. Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito Santo têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana estão morrendo espiritualmente. E as que têm a controlada pelo Espírito de Deus terão como recompensa a vida eterna, irmãos. A vida eterna. Então, por que continuar no pecado? Nós temos um advogado, não temos? Lá em 1 João está escrito. O que está escrito aqui em 1 João? 1 João, capítulo 2, se eu não me engano. Capítulo de número 1, versículo 9. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua própria promessa para o que é correto. Ele perdoará nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Filhos, aqui 1 João capítulo 2 vai dizer: escrevo isso a vocês, para que não pequem, irmãos. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Ele nos defende diante do Pai. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado fiel. E Ele nos purifica de todo pecado. Então por que viver no pecado? Se você tem um advogado que é Jesus Cristo. Nós devemos seguir seus passos. 1 João capítulo 2, versículo 6 vai nos dizer o seguinte. Quem diz que vive unido com Deus, quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 15 ao 17, Jesus diz: façam tudo aquilo que eu fiz. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 vai dizer: vivam de acordo com a vontade de Deus, sejam imitadores de Cristo, façam aquilo que agradam a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 ao 24, o apóstolo Pedro vai nos dizer que Jesus nunca pecou. 1 João, dos versículos do capítulo, no caso, né? Capítulo 2, se eu não me engano, de 1 João. João ele vai dizer o seguinte para todos nós aqui. Ele vai nos dizer que quem vive unido com Cristo não deve viver nas trevas. Quem diz que morreu com Cristo deve viver como ele viveu e não deve ter nele trevas, pecado, porque essa pessoa está em Cristo e Cristo é luz. E se Cristo é luz, e se nós somos seus filhos, então nós temos a luz. Somos sal da terra, luz do mundo. Devemos ser santos como Ele é santo. 1 Pedro capítulo 3. Sede santos como eu sou santo.
Deus dizendo: o que eu quero dizer pra você com tudo isso? O que eu quero dizer pra você com tudo isso? Que abandona o pecado, irmão. Vem pra Jesus enquanto é tempo. Se arrependa dos seus atos, dos seus erros, dos seus pecados. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Peça perdão. Ele quer transformar. Ele quer te libertar. Ele quer te curar. Ele quer te moldar. Ele quer te capacitar. Ele quer te tornar uma pessoa melhor. Ele quer te tornar um ser humano melhor a cada dia, sabe? Um ser humano do bem. Aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo ele diz isso. Qual que é a vantagem de aceitar Jesus? Qual que é a vantagem? A primeira, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. E com o Espírito Santo na sua vida, você tem o fruto desse Espírito. Mas o Espírito de Deus, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 22. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a humildade, a bondade, a fidelidade e o domínio próprio. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana, crucificaram o pecado, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Quem está em Cristo tem esse fruto. Aceita Jesus, cara, enquanto é tempo. Não sabemos o dia da manhã. Jesus, ele pode salvar sua alma. Ninguém pode mais, só ele pode. Só ele pode, ninguém pode. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até Deus a não ser por ele. Sem ele, você não pode chegar até a Deus. Sem ele, você não pode se aproximar de Deus. Sem ele, você não pode se aproximar de Deus. Não pode ser considerado um filho de Deus sem Jesus. Deus, ele não habita com o pecado. Ele não tem relação com o pecado, porque, como eu já falei, Deus, ele é correto. Então, ele quer habitar em você. Ele quer viver em você, então deixa ele viver em você. Deixa ele habitar em você. Amém? Porque Deus amou muito de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, cara. O que você está esperando? Tá na dúvida? Dê uma oportunidade para Jesus. Conversa com ele. Dê uma oportunidade para ele. Você pode não estar acreditando. Você pode não acreditar muito nele, assim. Você não pode acreditar nisso que eu tô falando. Mas dê uma oportunidade. Ouça o que eu tô falando e coloque em prática pelo menos uma vez. Faça o teste. Tenho certeza que Jesus ele vai falar com você. Você vai sentir algo diferente como você nunca sentiu. Amém? Receba essa mensagem. Fica com ela no seu coração, tá? Jesus te ama. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.